Alô, amigos, perdoem-me, mas desde a quarta-feira estou de mau humor. Tanto que meu tema hoje é um passo em falso e um salto no inferno. Já perceberam? Nada de Neil Armstrong. Trata-se da escolha do bolsonarista ex-membro do governo de Bolsonaro, André Mendonça, escolhido pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal. O terrivelmente evangélico. Acho que posso mostrar minha revolta e minha decepção com o nosso Senado, porque além de jornalista, sou advogado formado por uma das mais conceituadas faculdades de Direito do Brasil, a Faculdade do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. Mas antes de prosseguirmos, você já me conhece, sabe que não sou de fazer média e nem defendo o populismo de esquerda em oposição ao populismo de extrema-direita de Bolsonaro. Se concorda, peço para se inscrever nesse canal, porque as coisas vão mal e pelo jeito vão piorar. E precisamos continuar alertas. Pode também curtir, compartilhar, mandar para seus amigos alguns comentários, chamar a atenção para esse canal, mas o principal é se inscrever. Se inscrever nesse canal. Agora, antes que você se esqueça, agora lá no canal. Tudo ok? Se inscreveu? Não custa nada. Vamos em frente com esse passo em falso que vai nos levar ao inferno. Acompanhei uma boa parte dos debates da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o suficiente para perceber a pobreza dos debates e o baixo nível, no sentido de fraco, primário, da sabatina a que foi submetido o bolsonarista André Mendonça, com sua cara de humilde e bonzinho. Olhe lá a foto depois, hein? É isso, humilde, bonzinho, diante dos senadores. A farsa de Mendonça deu certo. Ao final dos debates, estavam todos apaixonados pelo menino bem aplicado, disciplinado e obediente, ali submetido ao que deveria ser um exame sério e exigente. O que é isso, senadores? Esse menino bonzinho que disse amém a tudo que vocês exigiram não é nenhum tonto. Vocês achavam o quê? Que André Mendonça iria querer provar ser bom levar a Bíblia para o Supremo Tribunal Federal? Que iria dizer, como já disse, num culto evangélico, numa igreja, que acima de tudo estava Deus e que os juízes do Supremo Tribunal Federal deveriam se ajoelhar diante do seu esplendor? Esperavam isso? Como ele bancou o anjo e prometeu fazer tudo o que os seus mestres mandaram. Faremos tudo, faremos todos. Farão tudo o que os seus mestres mandaram, faremos todos. Segundo o gosto de vocês, senadores, vocês se enterneceram diante de sua cara de um menino bem aplicado. E mais um pouco iria fazer um carinhozinho nas costas, como a Simone Tebet, que parecia mamãe enternecida ou apaixonada pelo garoto. Não tão novo assim, mas tão cordato, tão pacato, tão pronto a dizer: não faço mais o que o meu mestre mandou não fazer. Que mestre? O Bolsonaro, que não engana mais ninguém? Por que parece tão exigente? Por uma coisa simples. Se ele fosse realmente evangélico, não teria aceitado fazer parte de um governo de extrema-direita com fama na Europa de fascista.
Evangélico gosta de armas em casa? Defende a posse de armas? Acha que briga se resolve no tiro? Não. Isso não se ensina na escola dominical das igrejas evangélicas. Então, se eu sou evangélico, aceitaria fazer parte de um governo interessado no comércio de armas, em armar o povo e provocar o aumento do número de assassinatos? Não. É claro que não. Ok. André Mendonça é estudado, mesmo se não acho ter tido a mesma formação necessária a um jurista do Supremo Tribunal Federal. Mas tem estudo, sabe o que é vírus. Por que então aceitou fazer parte de um governo que rejeitou a vacina e provocou um genocídio reconhecido pela maioria dos mesmos senadores, já com começo de Alzheimer, porque votaram a favor do candidato daqueles que tinham condenado? Não só aceitou, André Mendonça, não só aceitou fazer parte do governo como advogado da União e como ministro da Justiça, como também aceitou soltar os cachorros em cima de quem criticasse o governo, desprestigiado justamente por ter falhado, principalmente na crise sanitária. André Mendonça, o bonzinho, atiçou os cachorros da Lei de Segurança Nacional contra quem criticou o Bolsonaro. Esqueceram? Ora, alguns colegas que criticaram o Bolsonaro foram denunciados com base na Lei de Segurança Nacional da ditadura, e se não fossem os juízes atuais do Supremo Tribunal Federal, que pode mudar, hein? Porque esse é o segundo bolsonarista que entra lá, teriam sido presos e condenados. E na sabatina com os senadores, como ele se defendeu, dizendo indiretamente que obedecia ordens. Ora, ele obedece ordens de Deus ou do Bolsonaro? Quem é que é o ruim? É Deus ou Bolsonaro? Quando ele manda prender gente que, por questão de direito de opinião, ele obedece Deus ou obedece Bolsonaro? Deus também é contra a opinião? A liberdade de opinião? Ou é só o Bolsonaro? Alô, Mendonça, como é que é? Me engana que eu gosto, diria a senadora Simone Tebet e outros encantados com o charme do inofensivo Mendonça. E não é só. Quando os governadores decidiram fechar tudo para evitar a propagação do vírus, o que fez o bonzinho, o inofensivo André Mendonça? O que foi que ele fez? Foi ao Supremo Tribunal Federal, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, argumentou com o Supremo Tribunal Federal para reabrir o comércio? Não, para reabrir as igrejas. Porque deve acreditar que dentro das igrejas não há vírus, ou que o cântico dos gospels, dos salmos e hinos, afasta o risco da contaminação, ou que o vírus não resiste ao clamor de Deus dentro das igrejas, ainda mais com as bocas abertas para cantar os hinos, sem máscaras. Esqueceram também dessa? E o desflorestamento da Amazônia, que todo mundo, pela Europa, pelo mundo todo, condena. André Mendonça, alô André Mendonça, você é contra ou a favor? Se é contra, por que continuou no governo? Deus estava com os agropecuaristas? Parece que não está tanto, porque está caindo as cotações
das empresas agropecuaristas do Brasil. Né? O mundo está condenando a importação de carne dos países desmatadores. No caso, o Brasil, desmatador da Amazônia. Mas ele disse que, como ministro do Supremo, vai ser correto. Não vai ser fanático evangélico. Não vai obedecer ao Silas Malafaia, que vai seguir a Constituição e não a Bíblia. E os senadores? Inclusive alguns do PT, do Lula, acreditaram? Bobocas ou interesseiros no voto dos evangélicos? É claro que o terrivelmente evangélico não vai negar seu Deus e nem a Bíblia, palavra de Deus, por um livro feito de leis decididas pelos homens, como é a Constituição, no caso de ter que julgar alguma coisa importante, como o aborto. Não? Que asneira. Asneira mor essa escolha. Hein, senadores? Vamos todos sofrer. E vocês, senadores, imaginem, senadores do PT, da Rede de Sustentabilidade da Marina Silva, sem falar nos outros do Podemos e do PSD do Pacheco, candidato também a presidente, vão se arrepender de ter cometido essa asneira. E depois desse passo em falso e desse salto para o inferno, permitido pelos nossos solertes senadores, o que vão querer os evangélicos? Dá a mão. Vão querer o braço. A vice-presidência junto com o Bolsonaro. Já falaram. Agora nós queremos que o candidato a vice-presidente do Bolsonaro seja evangélico. Por que não o Silas Malafaia? Já que está indo para o inferno, vai com ele. O genocida com o Filho de Deus. A chapa infernal que ganhará as eleições. Uau! Enfim, há alguma coisa que me revira o estômago. É a foto, tantas vezes publicada, do agora ministro do STF, André Mendonça, com a cabeça no peito de Bolsonaro. Você já deve ter visto aquela foto, né? Ele assim, deitado no peito do Bolsonaro. É uma foto horrível. É um gesto de submissão plena. Esse gesto é vergonhoso e não nos deixa acreditar no André Mendonça laico e independente no STF. Quem faz uma foto dessas, me desculpe. Se você também se enervou com senadores e acha um absurdo essa escolha de um pastor evangélico no Supremo Tribunal Federal, se inscreva nesse canal. Agora, de raiva, se inscreve aí. Precisamos ficar atentos. O Senado deu um passo em falso, que na verdade foi um salto no inferno. Zeus nos livre.